Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta. Hoje, nessa terça-feira, queremos iniciar mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Márcio e esse é o trabalho que nós estamos fazendo através de vídeos para alcançar os irmãos que estão no afastamento social do nosso ministério. Esta é a Igreja Assembleia de Jesus Cristo, em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, e na sua direção está o pastor José Barbosa, a missionária Maria Barbosa, e nós estamos aqui cooperando com eles a fim de que a palavra de Deus possa ser propagada. E você é nosso convidado a partir de agora a estar conosco estudando a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos juntos através deste vídeo, estudando a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa ser o nosso verdadeiro professor e que a revelação da Tua Palavra alcance as vidas que estão nos assistindo a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, amados, eu quero convidá-los desde já a ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar de como vencer as provas e tentações que acontecem em nossas vidas. É isso mesmo. Você pensa que está livre disso? Não está não. Vamos lá? Vamos ler primeiro o livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26 e o versículo 41. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, o texto diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Agora, eu convido você para fazer também uma outra leitura no livro de Tiago, Novo Testamento. Nós vamos ler Tiago, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 2, 3, o 12 até o 16. Vou repetir. Tiago, capítulo 1, os versículos 1 e 2. Depois os versículos do 12 até o 16. Vou só abrir aqui. Eu já fiz uma separação. Quer dizer, tinha feito, né? Mas acabou agora sim. Tiago, capítulo número 1, os versículos 2, 3, eu vou acrescentar o 4, tá? Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em toda deficiência. Agora vamos ler os versículos do 12 até o versículo de número 16. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, versículo 14. Cada um é tentado para a sua própria cobiça. É tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça
depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bem? Irmãos. Palavra de Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Ela é fiel. Como nós estamos trabalhando num culto que na nossa igreja é chamado de culto de doutrina, essa é a mensagem doutrinária a fim de nos alertar, nos advertir a respeito exatamente disso, né? De nós termos cuidado com a nossa vida espiritual. Afinal de contas, ninguém está livre de tentação. Isso mesmo. Mas, enfim, o que é tentação? Tentação, segundo Aurélio, é o ato de tentar. Mas, de maneira bíblica, tentação é um convite que é feito ao pecado. Quando nós olhamos a epístola de Tiago, esse termo tentação ele tem um significado de, por exemplo, perseguição, lutas, provações que o crente passa no dia a dia. Esse certamente é o significado maior do qual nós queremos abordar aqui. É aquela tentação voltada à forma com que Satanás se utiliza de meios para querer nos afastar da presença de Deus. Tá? Por isso que eu quero falar sobre pelo menos 3 tipos, a princípio, de origem da tentação. Tá? Existem pelo menos 3 tipos. Existe o tipo da parte que vem da parte da carne, né? Que é a tentação humana. Para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo de número 10 e versículo 13. 1 Coríntios 10 e versículo 13. Vamos lá? 1 Coríntios 10 e 13. O texto diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então há essa possibilidade de uma tentação humana, da carne. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, essa tentação da carne, ela tem origem exatamente na carne, né? O desejo humano, a tentação humana, que é produzida na carne, tá? Então, vamos ver, para que você possa entender melhor também, o que também está escrito em Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 16. O texto diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É algo que o corpo provoca estímulos para que haja tentação. É claro que o nosso sistema biológico, as nossas necessidades, elas vão fluir a contento, né, quando na puberdade, mas esses desejos eles podem e devem ser controlados, tá bom? Agora, leamos o versículo 24 da leitura de Gálatas, capítulo 5. O versículo 24 diz: E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Ok? Então isso é uma prova de que há uma possibilidade de ser resistido em Cristo Jesus essas tentações que é produzida na carne, no ser humano, né? Na vida do ser humano. Essa tentação de origem na carne, ela tem origem exatamente por conta do pecado original.
porque na verdade é de natureza carnal esse tipo de tentação, né? Então, a tentação ela pode ter origem também na carne, tá? Através de alguma coisa que no seu corpo, tá? Pode haver esse estímulo, esse princípio. Então, é preciso, evidentemente, ser contido isso aí, tá? Por quê? Porque nós temos que lembrar que, segundo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, diz que o nosso corpo ele deve ser morada e templo do Espírito Santo. Então é preciso ter cuidado com este corpo aqui também, tá? Isso entra também na área, por exemplo, da alimentação. Nós sabemos que, por sermos templo e morada do Espírito Santo e somos mordomos de Deus também no nosso corpo, nós precisamos nos conter a concupiscências que o corpo produz, a vontade carnal de ser satisfeita. Isso pode acontecer também, por exemplo, com a própria alimentação. Se nós tivéssemos um certo controle, muitos de nós não cairíamos na tentação daquele salgado gostoso, daquele doce saboroso, né, que é muitas vezes oferecido e às vezes vem pelo cheiro, às vezes vem pelo olhar, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas pode haver sim, a origem da tentação, ela pode surgir na carne. Eu estou falando de alimento, estou falando de preservar o corpo, mas pode acontecer também na área sexual, onde isso precisa ser contido, principalmente para os jovens. Os casados, eles desfrutam da sua liberdade quando casados, mas os jovens devem se conter, devem procurar lançar aos pés de Cristo através da oração para que isso seja melhor controlado, né? Você pode pedir ao Espírito Santo, sim, que ele pode lhe ajudar, tá? A outra origem de pecado que pode surgir, ela pode ter parte no mundo, e aí eu vou trabalhar com vocês exatamente sobre isso. Ela refere-se a seus habitantes ou sistema que se opõe a tudo aquilo que é Deus ou do reino de Deus. Então, para que você possa entender isso, eu convido você para abrir a sua Bíblia Sagrada em 1 de João, no capítulo 2. Vamos lá. Novo Testamento, antes do Apocalipse. 1 de João, no capítulo 2, vamos aos versículos 15 e 16, que diz o seguinte: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tá? Vamos parar aqui. O texto não está dizendo que o mundo que nós habitamos é ele que pode gerar, produzir ou tentação na nossa vida. O texto não está dizendo absolutamente nada disso, porque eu vejo muita gente pegar esse texto apenas da parte do versículo 15 para querer argumentar algumas imposições sobre as vidas das pessoas. E não é assim que o texto quer dizer. Esse mundo que aqui o texto de João está se referindo é o mundo que se opõe contra Deus, as instituições, a mídia, que cria situações, cria modas, introduz tanto na TV, tanto na rádio, agora muito mais na internet, coisas que para ensinar as pessoas, e esses ensinos às vezes vêm com muita informação que se opõe àquilo que a palavra de Deus ela produz. Então, o fato é que nós precisamos nos abster disso, saber diferenciar as coisas. Então, o texto não está se referindo ao mundo que Deus criou, mas ao mundo que jaz no maligno, aquele mundo que o maligno domina, né? E que nós estamos, apesar de estarmos no mundo físico, tá?
na terra criada por Deus, existe um mundo paralelo, que é o mundo das instituições, de governos, também no meio da política, infelizmente no meio de algumas igrejas ou de um grupo de pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que se levantam contra, pessoas que criam situações e inflamam outras pessoas, e nesse inflamar das pessoas eles convidam pessoas. Então o ato de convidar, o ato de mostrar algo que parece ser de Deus sem ser de Deus, também é uma forma de tentar aqueles que pouco leem a Bíblia e pouco entendem isso. Porque esse texto está dizendo que não é o mundo que Deus criou, mas o mundo que se opõe. No versículo 16 é a grande resposta. Está aqui, ó. Por tudo que há no mundo, esse mundo aqui não é o mundo que nós habitamos, aí ele, a partir de então, vai dizer: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. Então, aqui, a origem da tentação, ela não é da carne, mas é do mundo que se opõe contra Deus. Então, esse tipo de tentações, eles podem acontecer através dessa origem. A tentação pode acontecer através dessa origem, mas existe uma origem da tentação que muitas vezes, se a partir de agora, ao analisarmos o que nós vamos analisar agora, pudermos olhar isso a partir deste ponto que eu vou falar agora, esses outros anteriores, o do mundo e da carne, eles sofrem influência desse último que eu vou falar, porque é o mais perigoso, o mais cruel e o mais destruidor. Então a tentação ela pode ter origem, por exemplo, no diabo. Isso mesmo, em Satanás. É o mais cruel e o mais destruidor, a mais destruidora origem do pecado, ou melhor, da tentação. Então, para que você entenda que você não é um ser humano que nunca vai ser tentado, porque eu vejo às vezes as posturas de alguns irmãos na igreja, tanto homens como mulheres, como se fossem super crentes, que nunca, em momento algum da sua vida, sofreu ou sofrerá tentações de Satanás. Ninguém vai estar livre disso. Sabe por quê? Porque nem o próprio Jesus foi livre disso. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, em Mateus, no capítulo de número 1, abra sua Bíblia, capítulo 4, Mateus 4. Vamos lá? Bíblia na mão, gente. Mateus, no capítulo 4, vai lá, o versículo 1 diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, esse Espírito aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás, ele tenta também o homem, tentou a Jesus. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, e vai abrir a Bíblia comigo, em Marcos, no capítulo 1. Abra aí, bênção. Marcos, capítulo 1. Deixa eu só aqui buscar a referência. Marcos, capítulo 1, versículo 13. Olha só o que aqui diz. Onde permaneceu Jesus, no caso, 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Então, novamente, o texto do Evangelho mostra que Jesus foi tentado. Isso é para lhe alertar, viu, irmão? Viu, irmã? Que você às vezes se posiciona como se nunca Satanás pudesse tentar a sua vida. Mas tentou Jesus. E quem é você para dizer que ele nunca poderá tentar? Eu não estou falando tocar na sua vida. Eu não estou falando destruir a sua vida. Mas oferecer algo que possa fazer você cair na fé. Quer ver uma coisa? Não fica só em Mateus, não fica só em Marcos. Mas se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Lucas, no capítulo 4. Vamos lá. Os 3 evangelhos dão conta desse momento. Lucas, no capítulo 4, versículo número 2, diz o seguinte: durante 40 dias,
sendo tentado, ele está se referindo a Jesus, pelo diabo, nada cometeu, ou melhor, perdão, nada comeu naqueles dias, ao fim dos 40 teve fome. Então o texto está dizendo que Jesus foi tentado por Satanás, né? Estava em jejum, irmão, 40 dias, e evidentemente depois do período da tentação e da quarentena de jejum, Jesus comeu. Então fica esse alerta para você. Agora, que fique claro para você que apesar de que na Bíblia todos que foram tentados em algum momento, e não foi só de umas vezes, né, porque a gente vai ver o lado de alguns personagens bíblicos que foram tentados e não cederam, mas nós temos maus exemplos de pessoas na Bíblia, personagens na Bíblia que foram tentados e acabaram cedendo. Agora, os relatos que dão conta da tentação de Jesus, os relatos bíblicos, deixam claro que Jesus ele foi tentado, o único que não caiu em pecado. Jesus não. Pastor? Pega a sua Bíblia aí, Carta aos Hebreus. Glória a Jesus. Carta aos Hebreus, abra comigo. Vou abrir aqui. A iluminação está horrível aqui. Nossa. Carta aos Hebreus. Colossenses, Hebreus, aqui, Carta aos Hebreus. Abra comigo aí a Carta aos Hebreus, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, Carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Versículo número 15, Carta aos Hebreus 4 e 15. O texto diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Glória a Deus. Jesus venceu o pecado para nos dar a garantia que é possível também nós vencermos a tentação, o pecado que sorrateiramente nos rodeia. Essa advertência serve para a gente lembrar mais uma vez: você não está livre de ser tentado. É preciso entender que assim como foi Jesus tentado, homens comuns também, eles passam a ser tentados todos os dias. E as tentações que Satanás planeja, elabora, cria através das instituições, através da indução, através das pessoas que estão no mundo, através do desejo desordenado na carne. Lembra que eu disse que as duas primeiras, a da carne e a do mundo, elas existem, elas têm origem, a tentação nessas áreas, mas todas sofrem influência satânica, tá bom? Então, homens comuns também são tentados a praticar crimes, como, por exemplo, violências, brigas, o próprio ciúme, mentiras e tantas outras atrocidades que Satanás acaba influenciando as pessoas através dos meios pelos quais eu já disse, e acabam as pessoas cedendo essas tentações a fim de que a sua vida e o de outras pessoas acabem se tornando uma desgraça, tá bom? Então eu acho bonito na Bíblia que a Bíblia também mostra que pessoas, homens de Deus, também foram tentados. Abraão foi tentado, Sansão, lembra de Sansão e Dalila que tentou Sansão? Lembra de Davi quando começou a querer ou a perceber que havia uma mulher, né,
tomando banho, se trocando, e ele começou a partir dali, ser tentado através daquilo que os seus olhos estavam contemplando. Todos eles que sofreram e cederam à tentação, uma coisa é nós sermos tentados, outra coisa é nós cedermos à tentação. Todos eles tiveram sérios prejuízos nas suas vidas, moral e de relacionamento com Deus. Todos eles. Todos nós, irmãos, um dia, ou quase sempre, ou quase todo dia, estamos diante de tentações que acontecem na nossa vida. E todas essas tentações, quando são cedidas, tentações por Satanás, quando são cedidas, quando são colocadas em prática pelos crentes, e tantos quantos dizem ser cristãos, quando elas começam a ceder, aí vem os escândalos, vem a calúnia, vem as invejas, as divisões, vem busca pelo poder, vem a própria politicagem dentro da igreja, que não era para acontecer, acontecem as rebeliões e tantas outras desgraças por causa dessa tentação que Satanás ele produz na vida das pessoas. Então, nós queremos dizer para os irmãos que nós precisamos abrir os nossos olhos, termos muito cuidado com essas coisas. Tá? Viu aí as origens das tentações? Pode ser na carne, pode ser através do mundo, mas também Satanás tem tirado proveito de tudo isso aí. Tá? Pastor, como é que acontece o processo da tentação? Muito simples. O próprio texto que nós lemos vai nos ajudar a entender tais coisas. Primeiro, quando a tentação acontece, até o processo da pessoa cair, acontece a seguinte coisa. Por exemplo, ela vem através de um desejo. Tá? Vamos ler o versículo 24 da leitura que nós fizemos. Vou voltar aqui para Tiago. Deixa eu ver se é o versículo 14 que tem. Ok, Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, é a atração, é o desejo que começa. Ela vem através dos sentidos. Que sentidos? Visão, audição, olfato, os sentidos, o próprio tato. Todos esses podem ter origem, podem iniciar o processo dando margem à tentação, para que a pessoa caia. Tá? Então, por exemplo, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 2 e versículo 16, para ver essa questão da visão. João, epístola de João, primeira epístola, na verdade, no capítulo de número 2. Vamos ver o versículo 16. Versículo 16 diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, tá? Aquilo que nós estávamos falando antes, a concupiscência dos olhos, ou seja, os olhos podem atrair, ou pode ser a porta de entrada para que a tentação entre. Então, viu. Você não é proibido a ver aquilo que se passa na sua frente, né? Cuidado muito com essa história, né? Tem umas histórias dos irmãos que dizem assim, Jesus disse que se com os seus olhos desejar, já pecou. Né? E aí o irmão dizia que pelo ato da pessoa olhar e desejar, isso aí faria com que a pessoa pecasse, né? E o irmão, pensando nessa história aí, acabou passando uma pessoa na frente dele, né, uma mulher, já que ele era um irmão, e ele acompanhou com os olhos até torcer o pescoço. Então a ideia que ele teve era que se olhasse mais de uma vez, ele olhou uma só. Então não adiantou, porque o seu coração estava nascendo esse pecado. Então, através de quê? Os olhos. Então o texto de 1 João, no capítulo de número 2, versículo 16, deixa claro também que a porta de entrada da tentação, ela pode ser através dos nossos olhos.
Tem um corinho que diz assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado no que você anda vendo aqui, na internet. Cuidado com o que você anda vendo através de materiais, que você anda caminhando, que você sabe que não é para estar olhando, que não é para estar debruçado. Você perde tempo às vezes com coisa aqui na internet, mas ao mesmo tempo você não perde, você não gasta tempo aqui, na palavra de Deus. Pense nisso. Cuidado com a porta de entrada que pode ser a tua visão para o pecado que quer bater e que está batendo a tua porta através da tentação. A audição é possível, pastor Márcio? Sim. Uma das portas de entrada através do desejo pode ser a audição. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Vamos lá? No capítulo número 15. 1 Coríntios 15, versículo 33. Olha só o que aqui diz o texto. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Más conversações. Como é que eu vou ouvir mal conversação? De que forma eu posso ouvir? Através da sua audição. Grupinho de fofoca. Pessoas que criam situações, constrangimentos, e você às vezes é tentado, é convidado. Cuidado no ambiente de trabalho, cuidado nos ambientes que você frequenta. As pessoas, às vezes, que não têm a presença de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, poderão ser instrumentos de Satanás a fim de destruir a tua reputação, a fim de destruir a tua vida. Então, muito cuidado com isso. Porque o texto que nós acabamos de ler deixa claro exatamente isso. Que as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo, muito sábio, vem deixar claro que essa possibilidade também de um modelo de tentação que vem através do desejo de ouvir. Sabe aquela história de ouvir atrás da porta? Aquilo é errado, é antiético, é errado. Não é para você estar ouvindo, tá? Cuidado com o que você ouve, com esse fone de ouvido que não está sua mãe, não está o pastor, não está uns irmãos da igreja do lado, e você está ouvindo certas músicas que profanam a sua santidade, que profanam, que macula o seu caráter cristão. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está fazendo no telefone, da forma que você está conversando no telefone, a fim de que essa conversa, principalmente você que é casado, até você que é solteiro, você que é casado, cuidado com o diálogo que você está tendo no telefone com as pessoas que você não conhece ou que conhece e que não tem coragem de falar as coisas e utiliza-se do telefone para fazer tal conversa que você sabe que pode lhe levar a uma queda espiritual. Cuidado com a sua audição. Olfato. Olfato pode sim. O olfato ele vai falar, é um dos sentidos que tanto o cheiro ou o gosto dele, que é o paladar, O olfato é o cheiro e o paladar o gosto. Mas o olfato ele pode também fazer você cair. Então existe inúmeras lojas, instituições que criam perfumes inspirados em modelos de personagens, e que muitas vezes esses personagens que estão na mídia, eles têm um mau comportamento ético, que muitas das vezes são colocados à disposição das pessoas, e é bem possível que, por exemplo, você já tenha sentido o cheiro de uma pessoa através do perfume. Então, eu vou aqui apenas conjecturar um momento que você, por exemplo, sabe que alguém que você já tem ouvido
dado ouvido às coisas que têm sido ditas para você, para lhe tirar da presença de Deus no ambiente do trabalho, no ambiente escolar, tá? Pessoas que essa mesma pessoa também tem gerado algo para a sua visão ser atraída ao corpo dessa pessoa. E muitas vezes você tem infelizmente hábito de passar pelas pessoas e perceber até o cheiro das pessoas. Então muitas vezes você sentir esse cheiro em outro ambiente lhe lembrar também das pessoas que uma vez lhe atraiu pelos outros sentidos. Então o cheiro também, o olfato, é uma forma também de pescar pessoas. Cuidado com isso aí, tá bom? Perfume bom todo mundo gosta, né? É uma forma também de mostrar uma certa, vamos dizer assim, é um método também de atrair pessoas, de fazer com que, vamos dizer assim, as pessoas possam ser chamadas a atenção. Então, cuidado com isso aí, pode ser um caminho perigoso também. E através do tato. Vamos lá? Provérbios. Tem na Bíblia, pastor? Tem. Claro. Provérbios. Aleluia, Jesus. Provérbios. Abra aí. Capítulo 6. Meu irmão, tenha cuidado com a tentação. Provérbios no capítulo 6. Aí você vai ler comigo, sabe qual versículo? Deixa eu ver aqui. Versículo 17. Olha aí. A epígrafe vai falar sobre a advertência contra a maldade, mas o versículo 17 deixa claro. Olha, vamos falar do tato. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, homicida. Aquele momento de fúria de alguém e a pessoa utilizasse das próprias mãos, tocar, e pode provocar, por exemplo, um homicídio. Pode sim, sufocamento. As mãos sujas de sangue. Mas eu vou falar aqui um pouquinho para os jovens. Tenha cuidado, moça. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não é maçaneta de porta para todo mundo ir lá e pegar. Cuidado com isso. O toque também pode desencadear, pode ser porta sendo aberta para o desejo da concupiscência da carne. Cuidado com isso. Essa advertência é para nos mostrar que esse processo da tentação ele pode acontecer através do desejo que surge e pode surgir através dos sentidos que nós temos, que é visão, audição, olfato e tato. Tá? Cuidado com isso. Quando isso no nosso coração começa a nascer através do desejo, daquilo que está obscuro, daquilo que se fala e você não conhece ou está desconhecendo, né? Satanás utiliza de meios, é assim que ele faz, e utiliza-se de isca. Né? A pessoa acaba sendo traída, seduzida, traída ou atraída e seduzida e enganada pela própria concupiscência que há na vida da pessoa. Olha lá, do texto que a gente leu, lá de Tiago. Vou voltar aqui para Tiago. Do capítulo 1, que a gente fez a leitura, e o versículo 14. Olha, só relembrando a respeito disso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, essa isca ela é lançada por Satanás através, no caso do homem, pode ser mulher, pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser uma série de coisas que pode surgir como isca para atrair. Para que serve uma isca? A
A isca serve para atrair, para chamar a atenção, para fazer com que aquele que vai sofrer o mal possa ser atraído pela isca. Então Satanás, ele lança a isca. E não vem conversar besteira comigo. Com certeza em alguma área da tua vida, Satanás já deve ter lançado isca para saber em qual área você vai cair. É porque ele não conhece, ele não sabe ainda, até que você revele, até que você fale, até que você possa ser, após de ser lançada a isca, você possa, por exemplo, dar margem a isso, permitir que essas coisas aconteçam. Então, o processo da tentação, ele começa pela atração do desejo, através dos sentidos. O segundo passo é a isca ser lançada. Quando a isca é lançada, aí acontece exatamente a concepção do desejo aqui, ó. Vamos lá? Mateus. Vamos lá, Mateus. Isso sim, no capítulo 7. Abra comigo. Mateus, capítulo 7. Vamos ler do versículo 21 ao 23. Olha aí. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus dirá explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então veja, 7, a partir do versículo 21 de Mateus. Então, esse desejo que é concebido na mente de um ser humano, ele passa, a partir de então, a produzir na vida da pessoa, a partir que age a nascente, acontece a nascente do problema, do desejo, a mente começa a trabalhar. E eu vou te dizer uma coisa. O texto de Mateus 7, 21 a 23 deixa claro que, apesar de muitos expulsarem demônio, fazer maravilhas, não significaria que essa pessoa estaria plenamente livre do pecado. Ao ponto de que Jesus diria ou dirá, não vos conheço. Amigo, irmão em Cristo, irmã em Cristo, a concepção do desejo na mente, quando ela vem à mente, e todos nós pode sofrer essa influência, pode receber essa isca ou ser atraído por essa isca, enquanto ele surgir na mente, na hora que surge na mente, é a hora de ser neutralizado. Nesse ponto, ainda pode-se evitar o pecado. A partir de então, você pode evitar, porque você vai clamar o sangue de Jesus, você vai orar a Deus em espírito, Senhor, me ajude, me dê força, eu não quero porque eu quero te servir, eu não quero porque eu quero ser obediente à tua palavra, quero estar na tua vontade. Aqui é o momento de você tomar a sua decisão e dizer não. Porque quando a tua mente absorve esse momento de receber a isca, que tua mente quer começar a trabalhar e você neutralizar, pronto. A palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Acho que é Tiago que diz isso, a gente vai ler daqui um pouquinho. Mas o pecado, ele torna-se produzido através das tentações. Então, o processo da tentação é assim. Atração através do desejo, vem a isca, vem a concepção da mente, o entendimento de que aquilo ali é errado, e na hora de você tomar a decisão dizer não, mas quando o pecado é gerado, depois que o desejo é produzido e que o pecado traz entendimento sobre a sua vida, vamos ler o que está escrito
versículo 15 da leitura que nós fizemos do Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 15, assim: então a cobiça, aqui Tiago está mostrando o processo, a partir do versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. É o desejo do homem, tá vendo? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa morte aqui é morte espiritual. Então, quando o pecado é gerado no coração do ser humano, então a pessoa cometeu o pecado, já na nascente do coração, tá certo? É por isso que Jesus, e aí eu quero convidar você a abrir Mateus capítulo 5, versículo 27 e versículo 28. Abra comigo aí, 27 e 28. O texto diz o seguinte: porque nós fizemos a leitura do versículo 32 de início, lembra? Porque os gentios é que procuram tais coisas, pois vosso Pai Celestes não sabeis. Perdão, não é esse texto que nós lemos no começo. O texto que nós lemos no começo foi, deixa eu ver aqui, foi Mateus 26, 41, perdão. Mas a partir de agora, eu quero convidar você a ler o texto de Mateus 5, 27, para corrigir aqui a minha fala. Aqui, você que estava abrindo ele. Mateus 5 e 27. Olha o que é que Jesus disse a respeito do adultério. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção no coração, já cometeu adultério com ela. E aí ele deixa claro, versículo 28, né? Eu li 27. Se ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, repetindo, com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Então, quando a mente absorve o momento daquilo que Satanás oferece através da isca, né? A mente aceitou, e aí seria o momento de você lutar contra, orar ao Senhor. Existem tantas formas, dizer não, e você concebe, aceita o pecado na mente, aí você vai para a fase final, que é exatamente a consumação do pecado. Então, nesse caso, meu irmão, é o que foi dito aqui no texto, gerou a morte espiritual, o afastamento do Espírito Santo por conta do pecado. Se você não acredita nisso, você vai ler Salmo 51, você vai ver pedindo, o próprio Davi pedindo a Deus que não retire dele o Espírito Santo, porque ele sabia que ali, naquele Salmo 51, derramar, pelo pecado cometido, do adultério, do homicídio, que ele cooperou para que houvesse a morte da mulher pelo qual ele tinha se relacionado. Então, nesse caso, a solução só tem uma, meu irmão. Não vou passar a mão aqui e achar que o teu pecado pode te gerar crescimento espiritual, muito pelo contrário, vai te levar ao inferno. Então, o momento de você tomar a decisão de dizer não é agora, porque o não agora poderá salvar a tua vida no futuro, vida física e espiritual. Olha para o teu casamento, olha para os relacionamentos que você está tentando ter, a fuga para uma outra área. Cuidado com a tua reputação, cuidado com o teu ministério, cuidado com as coisas que estão sendo colocadas diante dos teus olhos, dos teus ouvidos. Cuidado, porque uma vez o pecado consumado, só tem uma coisa: é arrepender-se. O arrependimento vem junto com o confessar. Confessa o pecado e arrepende-se do teu pecado. Confesse o seu pecado e arrependa-se do seu pecado. Muito bem, queridos. Até então eu tenho falado sobre a questão da tentação, do processo que acontece
através da tentação. Nós vimos aí qual é a origem da tentação, tá certo? Para provocar na vida do homem o pecado. Vimos esse processo, mas eu falei que o tema é como vencer as provas e tentações. Claro que eu tenho que falar sobre a questão da tentação, da provação, mas qual é a diferença entre tentação e provação? Deixa eu tomar mais uma água aqui. Hoje nós vamos levar um tempo maior, tá, nesse estudo. Qual é a diferença? A diferença é simples. A tentação, ela é a indução do mal ao pecado. Tentação, ela é a indução do mal, daquilo que Satanás planeja, para nos colocar em situações ao ponto que nós viemos pecar contra Deus. Já a provação, quanto àquilo que a Bíblia diz sobre provação, alguns textos, a provação ela vem com sentido de tentação, e aí eu vou explicar depois, tá? Provação, quanto à Bíblia, diz que alguém foi tentado por Deus, deve ser entendido como provação. Então, tentação, segundo aquilo que a Bíblia diz, em alguns textos bíblicos, ela vem com sentido de provação, tá? Então, evidentemente que tentação é a indução do mal ao pecado, mas a provação, quando a Bíblia se refere a isso em alguns textos bíblicos, quando se diz, por exemplo, que alguém foi tentado por Deus, essa tentação ela deve ser entendida como forma de provação, tá bom? Porque muitas vezes assim que Deus tentou o homem como se fosse Satanás, como se Deus tivesse a mesma ação de Satanás em relação ao homem. Negativo, tá bom? Não pode se pensar dessa forma. Então essa é a diferença principal. Nós precisamos entender que muitas vezes nós somos levados à prova da fé, a dizer que acreditamos, e muitas vezes pela permissividade de Deus, Deus prova, e muitas vezes prova de Deus em relação ao homem, ela vem acompanhado em alguns textos com a palavra tentação. Como é que você vai entender? Através do contexto geral daquilo que a Bíblia diz. Quer ver um exemplo? Abra aí, Gênesis, no capítulo 22. Isso, vai ser uma leitura bem extensa, mas faz-se necessário. Capítulo 22 de Gênesis. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 18, ok? Preste atenção. Depois dessas coisas, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu ungido, ou melhor, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecer-te ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, todo mundo conhece essa história de que Deus tentou Abraão, né? E essa tentação aqui tem um sentido de provação, a fim de que Abraão pudesse não apenas verbalizar com os lábios, mas colocar em prática a fé que tinha em Deus. Então ele pediu o próprio filho de Abraão, Isaque, para que fosse imolado e sacrificado a Deus. E Abraão, o texto nunca mostra, ou não nos mostra que Abraão duvidou disso. Foi lá, obedeceu, né? E quando a gente observa o texto, aí nós vamos ver que Abraão levou seu filho, levou a cutela, levou lenha, né? No momento do sacrifício, que era comum ser feito, sempre com animais, mas desta vez Deus estava pedindo o próprio filho de Abraão. Aí, lá no versículo 15 desse capítulo 22, está escrito assim: então do céu bradou pela segunda vez um anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho,
que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então, o momento que a gente acabou de ler é o momento do reconhecimento de Deus, que Abraão, apesar de ser tentado por Deus ou provado por Deus, ele obedeceu e teve como resultado as promessas de Deus sobre a sua vida. Então, é possível que Deus prove a vida de um crente. Porque a prova da fé ela é essencial para o louvor poderoso do nome de Jesus. Olha aí, 1 de Pedro, vamos lá, Novo Testamento. 1 de Pedro. Hoje eu estou citando bastante texto, né? Vamos lá, 1 de Pedro. Glória a Deus. 1 de Pedro, abre aí, capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que é que diz o texto. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro está falando exatamente que a possibilidade de ser provado pelo Senhor é para um bem maior, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tá? Quando a gente volta para os textos, o texto de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ver o que é que diz o versículo 2 e 3. Preste atenção, eu vou ler bem devagar. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meu Deus do céu. Tiago está dizendo que, ao contrário de reclamar, ao contrário de xingar, ao contrário de pôr culpa nas pessoas, as adversidades, as provações que as pessoas salvas em Cristo passam, ao invés de estar reclamando, é para se regozijar, é para alegrar-se no Senhor, porque tais provações, tais adversidades vai produzir perseverança, tá certo? Na vida do crente, a fim de que sejais íntegros em toda deficiência. Porque no versículo 3 diz que toda adversidade que é provada através da fé, ela vai produzir na vida do cristão, de uma vez confirmada, a perseverança. Então, qual o resumo que a gente pode fazer desse texto aqui? De que a adversidade nunca vai afastar você de Deus. Muito pelo contrário, vai aproximar você de Deus. É possível que em algum momento da sua vida, uma adversidade que esteja acontecendo, como forma de provação de Deus, Deus na sua soberania permitindo, a fim de que nós sejamos moldados para que o nome dele venha a ser glorificado. Então, ao invés de reclamar, glorifique ao nome do Senhor. O texto, na verdade, que lemos em Tiago, é uma exortação para nós que somos crentes a termos grande gozo, grande alegria, quando cairmos em várias tentações, sabendo que a prova da fé produz a paciência. Então, paciência, meu filho. É isso que Deus quer produzir na sua vida. Paciência, a fim de que você possa entender melhor os resultados de tudo isso. Meus amados, pastor, eu estou sendo provado, estou sendo tentado. O que é que eu faço? Vou dizer agora. De tantas coisas eu separei apenas 7. Primeiro, se você está sendo tentado, se você tem percebido que essa tentação tem origem naquilo que Satanás tem planejado para derrubar as suas vidas, 7 situações que você vai colocar em prática na sua vida, a fim de que essas tentações sejam retiradas da sua vida, ou melhor, sejam vencidas por você. Então,
Primeira coisa é utilizar a palavra de Deus. Lembra o que Jesus fez lá em Mateus no capítulo 4, versículo 4, lá na parte B? Satanás havia colocado diante dele uma situação e dizendo a ele que ele transformasse, por exemplo, pedras em pães. E tinha também nesse texto, você vai ler que Satanás conduz ele ao pináculo do templo e disse assim: tudo te darei. Todas aquelas afirmações que Satanás fazia, certamente todas tinham bases no próprio texto bíblico. Veja só. Mas as respostas que Jesus dava, elas não fugiam daquilo que estava nas Escrituras. Ele sempre respondia na tentação: está escrito, está escrito, está escrito. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Que coisa linda, né? Então, uma das formas de nós vencermos as tentações que Satanás nos oferece é utilizarmos a palavra de Deus. E isso, se você abrir a Bíblia lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, lá na parte B, entre tantas ferramentas que eram utilizadas pelos soldados e que Paulo utilizou esses utensílios de guerra ou de proteção, entre elas está a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, instrumento poderoso para ser utilizado na hora da tentação. Tá bom? Uma outra forma de você vencer a tentação é utilizar-se através da oração. Sim. O que é que diz 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. E sobre isso eu quero fazer a seguinte afirmação, que o diabo muitas vezes ele ri da nossa sabedoria, zomba das nossas pregações, até pode acontecer isso, mas ele treme diante das nossas orações. Quando ele vê um crente de joelho, orando ao Senhor, se prostrando diante do Pai, o quanto ele treme, no sentido de ele não saber o diálogo que está acontecendo naquela conversa. Então, muitas vezes é bom até você orar em espírito, em línguas, porque Satanás não vai saber do conteúdo da sua oração. Tá bom? Ao invés de muitas vezes levantar a voz para querer mostrar às pessoas, tal qual Jesus deu exemplo, que pessoas faziam isso no templo, na porta do templo. Faz a tua oração singela, simples, com os olhos fechados, como Ana, às vezes apenas balbuciando, sem que ninguém soubesse, né? E até ali não soube identificar que ela estava orando, até pensou que ela estava embriagada. Faça a sua oração sincera para vencer a tentação que muitas vezes pode acontecer na sua vida. Tá bom? Outra coisa que a gente pode vencer como um meio na hora da tentação é através da nossa vigilância. Vigiai, pois, para que não caiais em tentação. Por isso que o texto, aleluia, que nós lemos em Mateus 7, 21, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, olha a clareza que Jesus deixa claro. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Bom, se a carne, às vezes, quer prevalecer, então você, ao invés de alimentar a carne, você vai alimentar o seu espírito através da oração, através da palavra de Deus e através do que está escrito na primeira palavra do texto de Mateus 7,41. Vigiar. O que é vigiar? Está em alerta, está em vigilância, tá bom? Então, você também pode vencer as tentações através da sua disciplina pessoal. Você tem que se disciplinar. Como, pastor? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Estou encerrando, viu, gente? Mas é importante isso aqui. Tem muita gente se perguntando: eu estou sendo tentado, como é que eu vou vencer então? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número
27. O texto diz, vou ver aqui. Estás cansado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas espera aí. 1 Coríntios, eu li errado, gente. É 9. Capítulo 9, e versículo de número 27. Esse texto que eu li não tem nada a ver, tá bom? É isso aqui, ó. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aonde é que eu quero chegar aqui? Essa primeira parte do texto. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui a possibilidade de nós, através de uma disciplina pessoal, nós conseguimos vencer a tentação. Não. É não. Não e não, pronto. E a outra coisa que você pode fazer também, né, o quinto ato, ou a quinta atitude que você pode fazer para vencer a tentação, é aquilo que eu comentei anteriormente, Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vou repetir algo que eu disse antes. Não permita que Satanás conheça a sua fraqueza. Você fala, você age de forma que ele percebe. Satanás não consegue entrar na sua mente. Só quem lê a sua mente, só quem conhece a sua mente é Deus. Então muitas vezes nós liberamos palavras que podem provocar, né, a ação de Satanás a fim de nos tentar, por conta de frases, por conta de coisas que nós dizemos, e ele pega isso e vai fazer da vida de muitos um sacedo, tá bom? Tem mais, pastor? Tem. Buscando santificação. Busca a santificação. Hebreus 12 e 14. Sem a santificação, ninguém vai poder ver Deus. E a última coisa, e também coopera com tudo. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu falei aqui, passos para vencer a tentação. Tá, passou uma muriçoca aqui, isso que vocês viram. Saber utilizar a palavra de Deus. Vencer Satanás ou a tentação através da oração, através da nossa vigilância, através da disciplina pessoal, né? Colocar limites, resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós, resistir aquilo que nos atrai e nos quer levar ao pecado, e buscar a santificação. Busque isso, vá lá, orando, buscando, busque os trabalhos de oração da igreja, o trabalho onde tem mensagem doutrinária, em casa, sem ler, sem orar, sem buscar a presença de Deus, você não vai conseguir isso não, querido. Então, e aí, em último lugar, você vai procurar ocupar sua mente com coisas espirituais. É isso aqui o ápice dessa questão de ficar livre e de obter vitória sobre a tentação. Ocupe sua mente com coisas espirituais. Pare de ver pornografia, pare de ver coisas que vão levar você ao pecado. Fique claro isso. Como? Orando, jejuando, estudando a Bíblia, como já citei. Faça leituras de bons livros, livros que vão lhe induzir a ler a palavra de Deus. Utilize a sua vida como forma de servir a Deus e as pessoas. Evangelize. Louve a Deus, cante hinos, santifique a sua mente, a sua vida e também o seu corpo. Tá bom? E eu vou encerrar aqui, mas dessa vez lendo o que está escrito em Romanos no capítulo 8, de versículo 37, que é um texto também bastante conhecido de todos nós, mas é preciso que nós leiamos. Tá? Romanos, capítulo 8, versículo 37. Vamos lá.
nós precisamos entender que não tem ninguém perfeito, que não tem ninguém livre de tentação, de que as tentações ela têm origens no ser humano, na carne, e Satanás também, ele cria situações para originar a tentação. Nós vimos aí a questão exatamente de que ninguém está livre da tentação, todos nós podemos sofrer de certa forma influência. Vimos a diferença do que é provação e do que é tentação, pois Deus não tenta a ninguém. Quando a Bíblia se refere a esse momento é quando Deus quer pôr à prova o crente, né, o ser humano, tá? E apesar de todas as coisas, das lutas, das acusações que nós sofremos, o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí vamos continuar para ficar mais gostoso, porque eu estou certo, e bem certo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus! O segredo é estar em comunhão com Deus, para simplificar. Tudo isso que nós vemos aí é para entender como é o processo da tentação e como isso tudo tem a sua origem e quando muitas vezes faz uma pessoa cair no pecado. Mas nós temos poder de Deus. Jesus, antes de subir ao céu, disse: eis que eu vos dou virtude. E essa virtude no original é poder de Deus na vida daquele que o serve e obedece. Poder para vencer as tentações, poder para vencer Satanás, poder para vencer as adversidades da vida, as tentações em qualquer origem que possa acontecer. E nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Oh, glória a Deus! Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, porque Deus vai lhe capacitar mais e mais a fim de que você possa vencer as adversidades, seja elas qual forem as origens da tentação na sua vida, tá bom? Então, vamos nesse momento orar ao Senhor. Isso, vamos orar ao Mestre, o Senhor da Glória, para que Ele possa nos ajudar através da oração. Oh Deus Todo-Poderoso, nós entramos na Tua preciosa presença neste momento, a fim de Te louvar, de Te glorificar, Senhor, também, porque se a tentação ou se a provação sobreveio sobre a nossa vida, é para nos firmar, é para nos fortalecer, é para nos dar direção, é para nos alertar. E nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, porque sabemos que com a Tua presença nós somos e seremos mais do que vencedores. Eu oro a Ti em favor dessas pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor, que estão se identificando com a necessidade de querer vencer, de precisar vencer uma tentação, de precisar vencer a adversidade dessa prova que está vivendo, Senhor. Eu sei que sem a busca da Tua presença isso não seria possível acontecer. Eu oro para que milagres Teus possam acontecer na vida dessa pessoa. Que isso possa, Senhor, produzir na vida do Teu servo, da Tua serva, experiência. Que ele possa perseverar na fé. Que ele possa entender o que nós acabamos de ler em Romanos, no capítulo 8, e versículo 37 diante, Senhor. Entender que a adversidade e luta não afasta ele da Tua presença, Senhor. Ó Deus, fortalece a vida da Tua serva. Ter porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que essa pessoa possa viver na paz, para que essa pessoa possa passar por esse momento e que possa, com certeza, chegar o momento de Te glorificar mais e mais, na certeza de que passou e de que o Senhor passou junto, dando vitória, dando força, e apesar das adversidades, ajudou-la a vencer, Senhor. Te louvamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos, estamos de volta. E aí quero convidar você a compartilhar esse vídeo, se você gostou, né, a indicar para outras pessoas,
e quero pedir para você falar para alguém da tua igreja, alguém que você conhece, para dizer o quanto, particularmente para mim, tem sido bênção esse momento. Eu tenho certeza que para você também. Então, a partir de hoje, se você não assistiu ainda outros vídeos, através do IPAGEC, Santo Aleixo, você pode encontrar lá no Instagram, você pode encontrar vídeos também aqui no YouTube, você pode encontrar também vídeos através também do Facebook. São essas 3 mídias que estamos divulgando a palavra de Deus, tá bom? Próximo domingo estaremos na igreja, louvando e bendizendo o nome do Senhor. A semana que vem será Santa Ceia, mas esse domingo será culto de louvor e gratidão ao Senhor, e você é nosso convidado especial, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam na tua vida e de toda a tua família, estejam todos na paz do Senhor.